Olá, meus amigos, companheiros e irmãos em Cristo. Continuamos ainda vivendo este período de isolamento e distanciamento social, nos impossibilitando também de entrarmos em contato físico na casa espírita. Mas o grupo espírita da prece, através desta ferramenta digital, ela continua semeando e renovando as nossas esperanças e também ampliando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos continuar vivendo integralmente os ensinamentos de Jesus. Que possamos retirar deste nosso encontro a essência como alimento espiritual, para continuarmos vivendo na tranquilidade e na paz. E que Jesus continue regando o nosso planeta Terra com as luzes do seu amor infinito. Que assim seja. Meus amados e minhas amadas, considerando as experiências que nós já vivemos e as experiências que nós estamos vivendo à luz da doutrina espírita, cabe aqui um questionamento bastante relevante. Em qual faixa vibracional nós estamos vivendo? Estamos vivendo na faixa vibracional do amor? Ou nós estamos vibrando na faixa do ódio? Porque a todo momento nós estamos expressando as nossas emoções através de um sentimento que é ferido pelo nosso comportamento diário. Se nós estamos vivendo, vibrando na faixa do amor, é porque o nosso coração já se transformou em santuário íntimo com as luzes espirituais. Portanto, nós não temos mais dificuldades para perdoarmos, porque quem ama perdoa. E também porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quem nos diz isto é Pedro. Então, nós estamos vivendo muito mais o Cristo dentro de nós. Nós estamos sentindo o Cristo dentro de nós. Mas nós estamos também vivendo e praticando muito mais o Evangelho dentro e fora de nós. Mas se nós estivermos vivendo, vibrando na faixa do ódio, tem algo errado dentro de nós ainda. Nós ainda não compreendemos a ciência filosófica do Cristo, porque nós estamos trazendo ainda uma força destruidora que nos leva a cometer os piores atos, nos levando mais tarde a experimentar um dos mais dolorosos sentimentos, que é o remorso, e que nós trouxemos hoje para as nossas reflexões. Quem de nós nunca sentiu culpa? Quem de nós nunca sentiu remorso, arrependimento? Porque esses três sentimentos, eles estão interligados, formando uma base de débitos que nos pede a reparação hoje ou amanhã. Mas quem de nós nunca sentiu na vida culpa por um erro cometido? Certamente que nenhum de nós se atreveria a dizer que não, porque todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros do que nós pensamos, do que nós falamos e de como agimos. Então, o erro, a culpa é a consciência do erro que nós cometemos contra nós, contra os outros, e que provocou prejuízos materiais e morais, e que nos traz um desconforto espiritual muito grande. Mas por quê? Por que nós sentimos esse desconforto espiritual muito grande, muito profundo? Porque nós agimos na ação dos três verbos, que é o pensar, falar e agir.
Mas por que nós sentimos esse desconforto? Por que nós fugimos ao dever? No cumprimento da lei natural ou divina, que já se encontra escrita em nossa consciência. E que, se não for reparada a tempo, ela nos leva ao desalento de dentro para fora. Embora errar já faz parte, há muito tempo, numa característica secular dentro de cada um de nós. Isso significa que nós já temos o conhecimento, nós já temos a consciência do certo, do errado, do bem e do mal. Portanto, reforçando, errar ainda é uma das nossas características seculares e que precisamos ainda muito trabalhar. Mas a culpa, ela pode ser saudável quando ela nos leva ao arrependimento sincero, que mesmo revestido de dor, nos impulsiona a reparação. Nós cometemos um erro contra alguém, nós vamos lá, pedimos perdão, pedimos desculpa, retornamos e continuamos a nossa trajetória, no esforço permanente para acertarmos mais e errarmos menos. Mas a culpa também pode ser patológica quando ocorre apenas o remorso e que traz consequências graves, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente, como a tristeza, a angústia, a depressão e o autoflagelo. Joana de Ângeles vem nos dizer que a culpa é geradora de grandes distúrbios e que devem ser liberados de dentro de nós, que devem desaparecer. Deve desaparecer esse dano, as enfermidades que ela nos causa. Mas será que tem uma receita espírita para nos curar da culpa? Joana de Ângeles diz que sim, nós temos um medicamento para curar as suas enfermidades, que é exatamente o serviço e benefício do próximo. O arrependimento, ele significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Quando nós arrependemos, nós deixamos de ser aquela pessoa de ontem, no nosso erro, e passamos a ser uma nova pessoa. Mas André Luiz vem nos dizer, e Allan Kardec também coloca no Livro dos Espíritos, que o arrependimento, sabe, durante a vida, um arrependimento sincero, não faz pagar os nossos erros, as nossas faltas, para fazer encontrar graça diante de Deus. Porque o arrependimento jamais será um passaporte para o céu, mas ajudará no progresso do espírito. Porque todo arrependimento precisa ser reparado, todo o passado tem que ser reparado. O remorso, por sua vez, ele tem origem na culpa patológica. Aquela culpa com consequências, como eu já disse, consequências graves para o corpo e para o espírito, se não forem reparadas a tempo também. Porque nós enclausuramos na dor, num processo de congelamento evolutivo. Nós nos aprisionamos nas nossas culpas, nos nossos erros, nos nossos remorsos. Tudo isso nos faz sofrer. Nós não conseguimos nos libertar. Mas no livro Consolador, Emmanuel responde ao questionamento. O remorso é uma punição? Então ele diz para nós que o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador.
Não podemos ser mais a mesma pessoa. Esse esforço regenerador nos leva a tornarmos criaturas diferentes, melhores. Ele coloca também o remorso como um choque espiritual, que é uma bênção para a nossa renovação. Se é uma bênção, nós recebemos a ajuda dos amigos espirituais, que vêm nos ajudar, que vêm mobilizar a nosso favor, porque eles querem a nossa vitória, não a nossa derrota. Então ele vem nos ajudar a retificar os nossos desvios, renovar os nossos valores morais na jornada para Deus. Mas o remorso jamais deixará de ser uma força que nos algema na retaguarda, enquanto nós não pagarmos centil por centil dos nossos próprios erros, que somente ocorrerá através dos canais abençoados da reencarnação. Quando estaremos eliminando o nosso orgulho, quando estaremos cultivando a humildade, aprendendo a perdoar, perdoando. Nós lembramos aqui da história de Pedro, que após o ato que ele cometera contra Jesus, negando-o por 3 vezes, ele chorou amargamente. O que veio mostrar que Pedro não sentiu apenas remorso, mas também ele se arrependeu. E o que ele fez? Ele vai à procura do mestre, pede perdão, junta-se novamente aos discípulos e permanece na fé. Ao contrário de Pedro, nós tivemos Judas, e todos nós conhecemos a história do apóstolo Judas, que beija a face do mestre traindo-o por apenas 30 moedas de prata, e que após a sua condenação, ele mergulha no desespero, no arrependimento, e procura o sumo sacerdote dizendo a ele: pequei traindo o sangue inocente, tentando devolver as moedas de prata para aliviar o seu sofrimento. Mas ele recebe uma resposta não muito consoladora. O que eu tenho a ver com isso? O problema é seu. Ele então sai e vai se enforcar numa figueira. Diante desse fato de Judas, nós vamos perceber que foi o remorso que tomou conta do seu coração e não o arrependimento. Porque se o arrependimento tivesse tomado conta de Judas, da vida dele, naquele instante de conflito interno, ele teria procurado Jesus numa outra ocasião, pedido perdão, juntado-se novamente aos discípulos e permanecendo na fé, como Pedro fez. Mas o cultivo da humildade, o pedido de perdão, ainda não fazia parte do seu senso moral. Então ele preferiu se autopunir. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, como profundo conhecedor dos mapas que norteiam a intimidade de todos nós, ele vem nos ensinar como nós devemos proceder quando a culpa, o arrependimento, o remorso nos visitam. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Jesus estava dizendo para nós também que todo aquele que lança a mão do arado e não olha para trás, não fica se remoendo nos seus remorsos, nos seus ressentimentos, nas suas falhas, nos seus erros, mas que busca olhar para frente em linha reta, é digno dele, é digno de Jesus. Assim como foi Saulo de Tarso, Maria Madalena, em seus conflitos mais íntimos neste particular. Maria Madalena, uma mulher rica, bonita, jovem, mas que desfrutava dos prazeres transitórios e vazios do mundo. Ao ouvir de Jesus
uma proposta de felicidade efetiva. Ela não perdeu tempo. Ela dá ali mesmo início ao seu grande processo de redenção e de regeneração para viver o Cristo, para sentir o Cristo e praticar o seu evangelho. Maria Madalena não ficou isenta, não ficou livre das consequências do seu passado, mas ela também não vacilou no campo de trabalho que Jesus havia oferecido para ser trabalhado. Saulo de Tarso, grande conhecedor, mestre da religião judaica, que após o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, como grande perseguidor dos cristãos, ele se transforma no valioso apóstolo, passando a viver os mais dolorosos sentimentos de remorso, de arrependimento, de culpa, enfrentando açoites, apedrejamentos e prisão. Mas não perde o seu olhar na meta que estabelecera. E foi tão importante a sua mudança, tão significativa dentro do cristianismo, que mais tarde ele foi o vaso escolhido por Deus para levar a boa nova a todos os povos além das fronteiras de Israel. Enquanto Maria Madalena encontra com Jesus por amor, Saulo o encontra pela dor. Mas indiferente ao remorso, indiferente à culpa, indiferente ao arrependimento, nós vamos encontrar na história da humanidade uma das figuras mais polêmicas que vivera nos meados do século XX. Foi o austríaco, líder político na Alemanha, Adolfo Hitler, que ordenou o extermínio de 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, de forma impiedosa. E pelas suas atrocidades, pelas suas crueldades, ao desencarnar, ele recebe das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual localizada no planeta Plutão. A prisão de Adolfo Hitler não foi tão somente pelos atos criminosos que ele havia cometido, e também não apenas para protegê-lo daquelas milhares de almas vingativas que não o perdoaram os seus crimes cometidos contra elas, mas, sobretudo, para que ele possa meditar profundamente a respeito dos seus enganos cometidos para ter uma nova chance de recomeçar na estrada evolutiva. Como nós vimos, meus amados e minhas amadas, o remorso que Emmanuel coloca como força que prepara para o arrependimento pode ser também uma força que nos algema na retaguarda. Francisco Cândido Xavier traz para nós uma historieta muito pertinente para esse momento. O rio transbordava. Aqui e ali, na crista da correnteza pesada, boiavam animais mortos, toras e ramarias. Famílias inteiras abandonavam seus casebres, sob a chuva, carregando aves espantadiças, quando não puxavam um cavalo magro. Quirino, um jovem barqueiro, que vivia há 26 anos sob o sol escaldante do sertão, ruminava um plano sinistro. Mas não muito longe dali, numa casinhola, morava o velho Licurgo, que era proprietário de uma grande fortuna, junto à qual montava guarda vigilante. O velho, dizia Quirino,
Mas também ninguém imaginava a extensão daquela fortuna, porque ali se manter sozinho, se mantinha ali as suas necessidades, ele mesmo. Mas Quirino dizia para si mesmo, aquele velho, logo acabará tudo. Logo será atingido pelas águas, que devem acabar com tudo que ele possui. E é o bem que poderia aproveitar dessa fortuna. Aquele velho já passou dos 70 anos. E logo morrerá. Se não for hoje, será amanhã ou depois. E essa fortuna muito me serviria, porque eu ainda sou jovem e tenho um futuro pela frente. Obstinado pelo seu plano, Quirino então vai até a choupana e chama pelo velho Licurgo. Seu Licurgo, se o senhor não quer morrer, saia logo, porque logo as águas chegarão. Toda a vizinhança já se foi. O velho Licurgo então lhe responde, não sairei. Vivo aqui há muitos anos, tenho fé no rio, tenho fé em Deus. Agradeço a sua preocupação, agradeço o seu favor, mas não sairei. Naquele momento, Quirino, tomado pelo impulso criminoso, ele empurrou a porta da choupana que se encontrava semi-fechada e avança em direção ao velho Licurgo, que grita em desespero, não me mate, assassino, não me mate. Mas a voz rouquenta do velho Licurgo foi silenciada pelas mãos robustas do barqueiro Quirino. Ele joga então para um lado aquele corpo inerte e arranca violentamente da cintura um muro de chaves e começa então a vasculhar gavetas e escaninhos e encontrando ali cédulas molhadas, moedas antigas e brilhantes, muitos e muitos brilhantes, que lhe ofuscavam a visão. E ele rapidamente foi juntando tudo que ele encontrava pela frente, quando de repente a chuva cai completamente. Ele então aproveita aquele momento, enrola o corpo do velho Licurgo num cobertor e mergulha no rio. Retorna à casa despovoada, recompõe o ambiente e sai levando a fortuna. Os anos se passaram, impressionado pelo remorso. Quirino abandona aquela região e vai morar na cidade grande. Mais tarde ele casa, procurando esquecer o crime que ele havia cometido. Ele recebe o velho Licurgo, reencarnando como seu primeiro filho. Meus amados e minhas amadas, quantas pessoas carregam o fardo pesado do remorso, porque não podem mais mudarem o curso das suas histórias de vida, porque provocaram aborto, porque traíram e porque causaram um prejuízo muito grande, tirando a vida de alguém, praticando um crime. Hoje, nós podemos perceber, através da doutrina espírita, nessa consciência nossa, de que não há sofrimentos inocentes e muito menos cobranças injustas. Porque todos nós, através da doutrina espírita, já sabemos também que todos nós somos livres na nossa semeadura, mas a nossa colheita é obrigatória. Ninguém irá colher por nós. Agora, não importa mais o tamanho do erro que nós cometemos.
mas sim as nossas escolhas sadias de hoje que redundarão no futuro sem débitos. Porque o mais importante para o espírito são as arrancadas para frente, as etapas vencidas, as virtudes conquistadas e os saberes adquiridos através das experiências que produziram ou não bons frutos, mas que serviram de lições valiosas para nos tornarmos criaturas melhores. Se nós ainda guardamos remorsos antigos, que vêm das escolhas erradas que nós fizemos, das pessoas que nós magoamos e dos enganos que nós cometemos, busquemos as condições de reparo ainda agora. Enquanto estamos a caminho, busquemos de imediato o reparo com as possibilidades que nós temos em nossas mãos. Porque se nós não o fizermos assim, nós estaremos vivendo o suplício de um remorso. Não apenas o suplício de remorso, mas também nós estaremos enfrentando os olhares do mundo onde nada fica oculto. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, companheiros em Cristo, muito obrigada pela atenção que dispensaram em me ouvir. E gostaria de encerrar este nosso encontro deixando aqui para as nossas reflexões, para mais uma reflexão, uma das falas mais brilhantes do nosso querido, inesquecível e memorável Francisco Cândido Xavier. Fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. Muita paz e muita luz a todos nós.